iniciar a gravação, eu estava conversando com uma aluna de uma particularidade. Então, a todos os que estão na sala, boa noite. Eu estava sem a câmera, né? Eu sou a professora Ruth e vou estar com vocês neste momento. Não dá para dizer que é uma disciplina o que nós estamos fazendo hoje, tá? Porque nesse momento acadêmico, vocês não vão ter um conteúdo assim, desafios, exercícios, leituras, como nas outras matérias, né? Como nas outras disciplinas. Ela não é uma disciplina da grade escolar, ela é um apoio que a universidade está oferecendo para vocês, acadêmicos, para tirar dúvidas, para complementar conhecimentos que vocês possam precisar para desenvolver os projetos integradores, ok? Quem está na sala, eu vou deixar o microfone livre, tá? Então, se durante a minha explicação vocês tiverem necessidade de fazer uma pergunta, abre o microfone e me chama. Prof, que daí eu paro e passo a palavra para vocês. Porque se eu deixar para fazer a pergunta depois, pode perder a importância daquele momento para vocês, tá? Então, assim, quem está na sala, bem-vindo. Quem vai assistir depois, muito bem. E como eu dizia, então, isto não é uma disciplina, é um momento de apoio a vocês acadêmicos para tirarem dúvidas de como desenvolver um projeto integrador, de como fazer cada etapa deste projeto integrador e também a metodologia científica do projeto integrador. Então, eu estarei toda quinta-feira, das 19 às 19h30, à disposição de vocês, ou fazendo uma web, ou simplesmente com esta sala aberta, aguardando para perguntas que vocês tenham, para dúvida que vocês tenham, certo? O projeto integrador. O projeto integrador não sou eu, professora Ruth, quem vai determinar o tema e os tempos de postagem. Quem vai determinar é o professor de vocês de projeto integrador. Veja que nesta sala, neste momento, eu tenho alunos de educação física, de engenharia, de pedagogia, de administração, de contábeis, tem de várias áreas. Então, assim, cada área, cada curso tem o projeto integrador 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. E quem define o tema desse projeto integrador, a data da postagem, é o professor do projeto integrador de vocês. Vocês já devem ter iniciado dia 23 esse momento, né? A Rejane, casualmente, é aluna minha, né? Dos dois projetos. Mas a Nayara e os demais que estão aí não são alunos meus, são alunos de outros professores. Qual vai ser a minha função, então? Ajudá-los a fazer uma boa introdução, um bom relato acadêmico, uma boa conclusão final, que são os passos de um projeto integrador, certo? Para vocês, vou pedir para a Rejane e para a Nayara se manifestarem. Está claro o que é um projeto integrador? Sim, prof, agora tá. Já comecei a entender um pouco mais, e daí fazendo ali, lendo também, já está me ajudando mais. Que bom. A Nayara é de qual curso, Nayara? A Nayara, pelo jeito, está sem microfone, ela está me respondendo aqui pelo chat, né? Acabou de cair a sessão dela, ela voltou a entrar. Bom, enfim, eu vou levando e quem está na sala, assim que tiver dúvidas, pode me perguntar. Eu volto a dizer, o projeto integrador é um momento que vocês vão escrever, vão iniciar uma escrita acadêmica. Ai, professora, mas a gente já sabe escrever, a gente é alfabetizado desde os 6 anos. Já fizemos muita redação nessa vida. Sim, está correto. O que esta disciplina e a disciplina de projeto integrador tem por intenção é aprimorar esta escrita para a objetividade e para a exatidão.
que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu vou escrever uma frase e vocês vão me dizer o que tem de errado, o que pode ter de estranho nessa frase. Se tem alguma coisa errada nessa frase. Vamos ver lá se vocês conseguem ver para mim. O homem... Ih, a Rejane já sabe. Alto e forte é esportista. Não está aparecendo, prof. Não está aparecendo para vocês? Ué, não compartilhou? Agora apareceu. Agora apareceu. Tá. Então, vamos lá. Vamos ouvir aí das 4 alunas que estão presentes. O que tem de errado nesta frase? Tem alguma coisa errada nesta frase? Palpites? Oi? A Nayara está entrando e saindo, não está conseguindo permanecer na sala. O que você acha que tem de errado? Você acha que tem alguma coisa errada nessa frase? A Nayara está dizendo aqui que a frase precisa ser mais detalhada. Muito bem. Qual seria a sua sugestão, Nayara? Mais detalhada como? Eu vou adiantando porque a gente tem pouco tempo. Prof. Oi? Chute, prof. Não sei. A Nayara está dizendo aqui no chat, pelo jeito ela está sem microfone, que tem que descrever mais características. Tá no caminho, Nayara. Tá, então, o homem alto e forte é esportista. Aparentemente não tem nada errado nesta frase, certo? Ela está escrita corretamente, não existe erros de pontuação, não existe erro de acentuação. Porém, academicamente, ela é uma frase vaga e é uma frase que dúbia. O que é dúbia? Com dupla interpretação dos sentidos. O homem é alto. Alto do ponto de vista de quem? De qual parâmetro? A escrita acadêmica tem que ter um parâmetro exato, ela tem que ser exata, ela não pode dar margem. O que é alto para vocês? O que é alto para o leitor de vocês? Então, não existe esta possibilidade de um termo que não tenha uma exatidão. A escrita acadêmica não permite isso. Da mesma forma aqui, ó, forte. O que é forte para você? O que é forte para mim? O que é forte para o seu outro leitor? Esses termos dependem de quem lê, da peneira de interpretação, da cultura, do entendimento de quem faz a leitura deste texto. E um texto acadêmico não pode ter termos dúbios. Então, eu tenho que definir no meu termo acadêmico o que é alto. Ou com um parâmetro de comparação, por exemplo, se você pegar lá em ciências, você pode usar um dado do Inmetro. Se você pegar em medicina, você pode usar, você tem dados, parâmetros de comparação. Se não tem, vamos pegar a educação física, não tem um parâmetro de comparação. Então, eu vou colocar lá, o homem de 1,94 m de altura. Eu preciso especificar exatamente o que é alto. Agora o meu leitor sabe que o homem tem 1,94 m. Mas, professora, para que de altura? É óbvio que é de altura. Pode ser de envergadura? Não pode? Estamos falando em alto, então é uma questão quase que redundante, mas é preciso especificar. Então, ó, o homem alto, o homem de 1,94 m de altura e como é que nós podemos escrever este forte? E com musculatura desenvolvida ou com... Eu posso colocar ou com musculatura desenvolvida ou com força física, né?
forte, ó, um homem alto e forte, um homem de 1,94 m de altura com força física e é esportista. Fica mais claro, fica mais exato? Fica assim, professora. Percebe que não dá mais várias interpretações aqui. Eu posso colocar, ó, a criança rebelde não aceita as regras. Bom, aqui não há erro de ortografia, mas o que já vem a pergunta, o que é criança, né? Então, essa criança está em qual contexto? Ela está na escola? Ela está como filho? Ela está como atendido do conselho tutelar? Você percebe como esse texto deixa assim solto? Se eu sou uma assistente social, a criança rebelde, ela logo vai pensar, esta criança está no conselho tutelar. Se é uma professora de 5º ano, ela vai pensar, nossa, é uma criança grande. Se é uma criança de educação infantil, ela vai reportar a sua leitura à imagem que ela tem naquele momento de criança, não pode. Então, eu poderia colocar lá, o estudante do ensino fundamental ano 4, o 4º ano, com características... Ixi, Maria, eu vou parar aqui, ó. O estudante do ensino fundamental, 4º ano, o ano 4, com características emocionais agitadas, ou pode até ser aqui rebelde, porque rebelde é um termo exato, né? Então, o estudante do ensino fundamental do ano 4, rebelde, não aceita as regras. Que regras? Da onde são essas regras? É a regra menstrual? É regra o quê? Não aceita as regras impostas no regimento interno da escola, ou não aceita as regras determinadas para o funcionamento da sala de aula. Precisa haver esta exatidão na escrita acadêmica. Consegui ilustrar para vocês a diferença de escrever com escrita acadêmica? Deu para sentir um pouquinho a diferença? Sim, professora, dá para anotar, sim. Sim, prof. Então, e eu também não posso fazer isso. Eu concluo que no curso de educação física, atividades lúdicas são indispensáveis. Eu concluo, não existe em termo acadêmico. Tá, professora, mas como é que eu vou fazer as minhas considerações? Sempre no impessoal. Conclui-se que, percebeu-se que, ficou determinado que, a percepção final é que. Percebem como dá para fazer? Então, já fica acordado aqui, ó. Nunca usar a primeira pessoa e nunca usar termos dúbios, de dupla interpretação. Alto, forte, bonito, grande, perto, longe. É perto em relação ao quê? É longe em relação a quê? Eu não sei qual é o curso da... Vamos ver lá, Nayara, qual é o teu curso? É educação física. Então, né? Quando você percebe como é difícil, né? Os termos são muito longos, né? Quando se fala forte, eu imagino um cara levantando um Fusca, né? Quando você fala forte para sei lá, para um velhinho, ele fala alguém que consegue caminhar sem dificuldade, né? Então, cuidar muito com isso. Frases longas. A gente vai escrever lá. O homem mede 1,90 m, tem músculos desenvolvidos, força física e pratica esporte diariamente de ciclismo e halterofilismo. Ufa, foi difícil chegar no fim da frase, né? Então, quando você escreve, você percebe que até para ler aquela frase está difícil, e essa é uma regrinha bem, coisinha assim, bem básica. Se você fizer a leitura e perceber que está difícil a respiração, ela está muito longa. Ela vai tirar a objetividade do teu texto, porque está difícil até para ler. Então, quando você sente que lendo você precisou fazer uma pausa para respirar, é sinal de que ali precisa de um ponto também na escrita. A escrita e a fala são próximas. A fala representa a escrita. Se está difícil para falar o que você escreveu, é porque está muito longa a sentença. Vai precisar de pontuação. Outra coisa que vocês precisam
já começar a treinar e evitar. O menino foi para a escola, pois a mãe disse que ele precisava ir, entretanto, ele não queria. O menino foi à escola, ponto. A mãe determinou que ele precisava ir, ponto. Ele não gostaria de ir, mas foi. Para que aquele pois e aquele entretanto? São essas pequenas coisas que tiram a objetividade do texto, tá? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, ó. Quando eu coloco esse tipo de sentença no meu texto, o que eu faço é com que ele se torne um texto chato para ler, um texto sem objetividade e difícil. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui um arquivo que tem um trabalho de um aluno que é bem interessante para mostrar isso para vocês. Ó, essa aqui é a nossa sala de aula. Vocês estão vendo o compartilhamento? Oi? Não, prof. Agora estão? Ainda não. Ué? Que coisa. Ah, e agora eu perdi vocês. E eu tô com um problema sério, sério, sério aqui no meu... Só um pouquinho, gente, que eu tô com uma dificuldade aqui, mas já vou resolver. Não compartilhou, né? Não, Não prof. compartilhou? Vou fazer mais uma tentativa, se não der, eu desisto daí. Agora deu. Deu? Ai, que bom. Então, vamos ver lá. Eita. Entrou na sala de orientação metodológica? Sim, prof. Tá. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, eu já aproveito para mostrar. Sempre que vocês tiverem dúvidas, ó, mural de interação para vocês conversarem comigo, a gente vai entrar lá já. Fórum de postagens para avaliação. Então, você entra aqui, ó. Ó, tem 41 respostas aqui, tá vendo? Ó, são alunos que já postaram trabalhos, ó. Eles já postaram trabalhos e eu já respondi. Ó, por exemplo, aqui, eu vou usar, né, essa menina aqui está muito extenso o trabalho dela. Eu quero mostrar para vocês um trabalho que tem umas frases. Ó, elas postam aqui, eu vou ler o trabalho e a resposta do trabalho está aqui. Ó, vamos lá. E agora, José? Desculpa, mas essa sala, para mim, ela está tendo alguns problemas, porque ela é uma sala que foi criada especificamente para vocês. Aqui já está o corrigido. Não vai funcionar o que eu quero mostrar. Mas, enfim, vamos com calma aqui que eu já chego lá. É a dificuldade aqui que eles estão arrumando essa sala para mim, nós já vamos resolver. Bom, deixa já que eu estou aqui na sala, eu vou começar aqui por esse mural de interação. Então, eu coloco aqui nesse mural de interação um momento ó, em que vocês podem estar trocando informações comigo. E como vocês veem aqui, ó, nesse mural de interação eu coloquei aqui, ó, a metodologia científica, se vocês precisarem, a partir da lâmina 26 a 50. Nem olhem para as outras, não percam tempo olhando. O que mais que tem aqui? O template modelo do PI. O que mais que tem aqui? As normas acadêmicas para uma escrita acadêmica. Então, aqui na escrita acadêmica, por exemplo, se vocês abrirem, então, esses textos estão lá, vocês têm que se ajudar, ir lá, né? Dar uma olhadinha, dar uma lidinha para ajudar, assim, a memorizar na hora que vocês estão fazendo as dúvidas. O que caracteriza uma boa escrita acadêmica? Então, nós temos que ver lá, ó, ela tem que ser uma linguagem formal, eu não posso usar gíria,
Eu não posso jamais usar termos chulos numa linguagem, num texto acadêmico. Não cabe. Ela precisa ser uma linguagem formal, sem gírias, sem chavões, sem aqueles termos altos, fortes, aqueles que eu já coloquei para vocês. Qual é o princípio básico da escrita acadêmica? Que ela seja técnica, científica, acadêmica, que ela siga alguns princípios que podem ser resumidos em 4 pontos fundamentais. Ela tem que ser clara, objetiva, é aquilo que eu falei, não é um homem alto, qual é o parâmetro da medida? É um homem de 1,94 m. Ela precisa ser precisa, não pode assim trazer dúvida. Ela tem que comunicar a ideia com exatidão, não para você, escritor, para quem te lê. Então, o melhor exercício quando vocês estão escrevendo alguma coisa é dar para uma pessoa que não está participando daquele estudo ler, e daí pedir para ela, o que você entendeu? Vocês vão se surpreender com as coisas diferentes que ela possa entender, né? E ter consistência, quer dizer, ter um peso de leitura, um peso acadêmico. Quais as principais características de um bom texto acadêmico? Que ele seja claro, objetivo e que as ideias sejam encadeadas. Aí tem aquela história do Ctrl+V, Ctrl+C sem ligação, né? Eu achei bacana esse parágrafo, eu vou copiar aqui. E eu achei bacana esse, eu vou colocar logo aqui embaixo. Mas as ideias não têm ligação. E tem outro problema aí. Ctrl+V, Ctrl+C, na academia, chama-se plágio. O que é plágio? É cópia de algum lugar. Quando eu copio de algum lugar e esta cópia for provada, eu posso perder, inclusive, o meu certificado. Eu conheço uma pessoa que fez doutorado e na sua tese de doutorado, ela copiou 2 parágrafos de uma colega do Rio de Janeiro. Copiou, literalmente. Não sei se... Ela alega que não sabia, que não foi proposital. Mas ela colou, na hora de passar pelo antiplágio, acusou que aqueles 2 parágrafos eram de um outro trabalho. Resultado, ela perdeu o doutorado. Então, é muito sério, porque assim como eu posso roubar uma joia de alguém, eu posso roubar um carro de alguém, e isto é crime passível de prisão, copiar o texto de alguém dizendo que é meu, é plágio, é crime de cópia. E pode gerar a perda de um certificado. Ou se o professor passar lá no antiplágio e dizer, querido, você vai ter que fazer de novo, porque isso aqui é cópia, entendeu? Então, esqueçam a cópia. A ideia é de vocês e vocês vão poder fazer citações. Professora, mas eu não sei tudo. Claro, esse é o legal de ser um acadêmico. Você vai pegar a ideia do fulano de tal e vai dizer, segundo fulano de tal, abre aspas, coloca o nome dele, o ano do livro, fecha aspas, e daí coloca a ideia dele, entendeu? Mas eu não quero colocar só a ideia, eu quero colocar exatamente as palavras dele. Aí você coloca lá, para Paulo Freire, e aí coloca o texto dele exatamente como ele escreveu, de forma recuada, está bem ilustrado lá na lâmina 35 do que está postado lá da metodologia científica, que nós vamos ver depois, tá? Então, assim, sem afetação, você vai querer assim escrever como se já fosse um doutor. Calma, é só escrita objetiva e sem coloquialismo, sem gírias. Mas não precisa esnobar, né? Não precisa querer aparecer mais do que é. O texto, quando ele é objetivo, simples e coeso, ele é ótimo academicamente. Aqui embaixo, como a escrita científica deve ser? Eu não consigo baixar esse texto, por quê? É habilitar para edição. 10 erros comuns em trabalhos acadêmicos. Será que eu estou errando? Como eu vou saber? Ele tem que estar formatado nas normas da BNT, que nós vamos ver depois. Citações muito longas não são legais. Não é o fulano de tal que está escrevendo, para você copiar dele tudo. É você que está escrevendo. Você pode usar 1 ou 2 citações de alguém, é legal, para ilustrar que alguém já escreveu sobre isso e tal. Mas não é citação o tempo todo. O uso de achismos em trabalho acadêmico não se acha nada, se é exato. Falta o excesso de referências. Professora, mas eu não me apoiei no texto de alguém. Impossível. Você não consegue escrever sozinho. Alguém, de algum momento, te ensinou isso. Da onde você tirou? Das aulas de quem? Do texto de quem? Do livro de quem? Então, não põe excesso e nem deixa falta. Assim, que daí também é um texto pobre, é um sinal que você não fez leitura.
Repetição depois, isto aqui é um problema. Às vezes, no mesmo parágrafo, tem 4 para, 3 pois. Pô, o texto fica pobre, fica poluído, fica difícil de entender. Então, quando você escrever um parágrafo, para, faz a leitura para ver se tem os pontos corretos e observa, tem repetição de palavras, troque elas por outras. Não repita uma mesma palavra num mesmo parágrafo. No outro parágrafo, você pode até colocá-la novamente, mas no mesmo parágrafo, não repita palavras. Não use linguagem informal, essa linguagem que você usa no dia a dia. Nunca plágio, jamais. Nunca use a primeira pessoa. Não seja prolixa. Sabe aquela coisa que lá no ensino médio a professora pedia para escrever uma redação de 30 linhas? E aí você começava a escrever um monte de coisas, assim, porque tinha que dar 30 linhas, né? E aquilo ia perdendo objetividade, mas você tinha que... Aquilo que a gente brincava de encher linguiça para dar as 30 linhas, pois é, o texto acadêmico, isso é um veneno, você não pode ser prolixa, você não pode ficar colocando coisas. Objetividade, simplicidade, o menos no texto acadêmico é mais. Se você conseguir em um parágrafo dizer tudo que tem que ser dito, parabéns, você cumpriu sua missão, você cumpriu a sua função com qualidade, ok? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Sim, professora. Vamos, profe. Tá Profe, na difícil. verdade, eu tenho dificuldade com citação, com plágio, Tá, perdão. então já vou te ajudar, então. Vamos entrar lá onde que nós estávamos. Ó, tá vendo aqui, ó, escrita acadêmica tal, onde é que tá o modelo do template? Não. Eu já vou te ajudar com isso, quer ver, ó? Metodologia dos PIs, lâminas 26 a 50. Eu vou abrir aqui e já vou te ensinar a citação, que ontem, parece que a Rejane tem a mesma dúvida, né? Não, Vamos profe, lá, porque assim, ó, citação para mim tá bem clara, sabe? Já fiz trabalho na metodologia e tal. Para mim o plágio, porque assim, ó, às vezes você faz muitas pesquisas, abre diversos sites, né, para procurar livros e tal. E eu tenho medo, assim, que às vezes a gente pega uma ideia, um parágrafo ali, você muda, você coloca nas suas palavras, mas isso não deixa de ser um plágio? É um plágio. Porém, existe uma maneira, existe a diferença. Eu acho que está aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Está compartilhando para vocês esse? Orientação metodológica? Tá. Tá. Então, assim, ó, existem duas maneiras, querida, de você fazer essa citação, tá? Então, nesse caso, não é plágio se você referenciar corretamente. Por exemplo, segundo fulano de tal, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, acho que é na lâmina 31. Ó, com até 3 linhas, você vai fazer a transcrição direta. Com mais de 3 linhas, é a recuada. Nós já achamos... O que tu está falando é a citação indireta. É aquela que eu coloco a ideia do autor com as minhas palavras, certo? Ó, citação indireta. Quando o pesquisador interpreta o pensamento do autor, o autor pode estar no início, no meio e no final do parágrafo. O que você vai informar para não ficar plágio? Vocês estão vendo aqui, essa lâmina? Sim. Oi? Tá. Então, ó, você vê, é a lâmina 31, para te facilitar a vida. Eu vou passar para 32, que tem um exemplo. Você pode fazer assim... Não, é nem aqui, acho que tem um exemplo aqui, ó. Lá na lâmina 33. Aí você está fazendo lá, segundo Silva, olha aqui, ó, tá vendo? Segundo Silva, abre parênteses, coloca o ano do livro do Silva. Aí você vai, se for só 3 linhas, você pode colocar exatamente as palavras dele. Certo? Não é plágio porque você informou que é do Silva no 2006. Porém, se você colocar com as tuas palavras, deixa eu ver que tem um outro exemplo mais aqui, ó. Mendes 2006 aponta que... Aí você coloca com as tuas palavras. Neste caso, não é plágio, por quê? Porque você disse de quem é a ideia e o ano em que está o autor, o ano em que ele publicou o livro. Então, a pessoa pode ir lá, você não pode fazer cópia ipsis literis, igual está lá. Tá, profe, mas numa situação assim de um site, sabe? Porque tem sites assim que tem informações bem boas, né?
principalmente sobre a educação, sobre tecnologia da educação, por exemplo, sobre pandemia. E aí você acaba pegando aquela ideia e só citar ela como referência, tá certo? Tá certo. Olha aqui, ó. Olha o que eu quero ter. Agora que nessa lâmina 35 tem bem o exemplo. Olha aqui, ó. Segundo Vaz, 2008, ó, página 63. E aqui eu coloquei exatamente como o autor escreveu, certo? Mas aí você foi lá no site e todo site tem um autor e esse autor tem um nome, certo? Então, aqui, ó, um aspecto importante da recuperação das informações é a extensão dos conteúdos a serem indexados. Esta é uma ideia do Lancaster em 1993, mas você escreveu com as tuas palavras, você não fez uma citação. Então, percebeu a diferença? Ó, aqui vem antes, porque são as palavras do autor. Vem antes, coloca o ano e a página. Aqui são as tuas palavras, porém... Você usou as duas palavras, porém você tirou deste autor aqui no ano de 1993. É o que está lá no site, certo? Antes é a ideia do autor. Quando eu escrevo com a minha ideia, eu coloco entre parênteses depois. Ah, mas eu peguei como é que chama? Um site. Então coloca o site aqui no meio. Ó. Entendeu, Nayara? Sim, deu para entender, professora. Então, se você tiver dúvida, lâmina 35, ó, citação de citação, lâmina 36, porque às vezes, ó, nesse teu site, o autor já tinha feito uma citação, né? Lá tinha uma citação, ó, segundo fulano de tal. Aí o que você vai fazer, ó? Coloca o nome lá do autor do artigo, o ano, a PUD. O que significa PUD? Significa que esse autor do artigo já tinha feito essa citação dentro do artigo. Então, não é ideia dele. Aí nunca vai passar plágio, entendeu? Nunca vai parecer que você copiou, porque você informou que você tirou deste site, deste autor, e que este autor já havia copiado esta citação, já havia citado esta ideia, que na verdade, originalmente era do Nardi. Parece complicado, né? Mas não é. É uma questão só de exercício, tá? O que não pode é usar cópia, exatamente as palavras do autor. Aí vai complicar. Se as palavras do autor é aqui, ó, segundo Vaz, o ano, a página que você tirou e exatamente a palavra dele aqui, ó, copiadinho. E agora, se é deixa eu achar uma citação que é recuada. Porque aí, se for mais, ó, aqui tem, ó, 1, 2, 3 linhas. Se for mais de 3 linhas, aí tem que ser uma citação recuada, aí é diferente ainda. Ela tem que vir para a letra 11, ela tem que ter margem 4 do lado direito, margem 4 do lado esquerdo, essas questões todas. A outra acadêmica, que eu esqueci o nome agora, que tá parecendo estranho, né? Tá parecendo difícil, gente, mas é assim, ó. A hora que você está escrevendo, você tem que ir aqui e procurar. E procurar realmente assim, porque por mais que eu fale agora para vocês, na hora de fazer você terá esquecido aquilo que eu expliquei. Por isso que já está postado na nossa sala e na sala de metodologia científica também tem essas lâminas. Mas olha, como é que eu faço uma citação? Tem até os termos aqui para você fazer como você citar o autor. Quando que você coloca na frente, quando você coloca atrás, quando você coloca, se é 2 autores, como é que você coloca, se é cópia ipsis olha, como é que você faz. Então, está tudo muito explicado aqui. Se eu posso passar um tempão falando aqui, na hora você vai ter esquecido. Por isso está aqui, ó, das lâminas 26 a 50. As outras vocês nem se preocupem em olhar, porque não vai ter nada para vocês lá. Aí é para projeto de pesquisa e TCC, que nem percam tempo, que não é o momento. Tá? Então, assim, parece difícil? Parece, mas depois que você faz a primeira vez, vai embora. Tá vendo que está postado aqui também o modelo de DPI, ó? Eu postei aqui o modelo oficial da universidade, da Uniarp. Porém, eu quero deixar claro aqui que tem professores de curso que mudam um pouquinho este modelo.
Educação física, depois do PI 3, ele já transforma em projeto de pesquisa, ele complica um pouquinho isso daqui, tá? Então, sempre que vocês vierem me pedir orientação, já me digam o curso que vocês frequentam, qual é o PI, se é 1, 2, 3 ou 4, e de preferência, quando vocês postarem o texto, já postem a orientação do professor. Por quê? Porque justamente cada curso dá um tema e uma orientação. E às vezes não tem tempo de me passar, ou foge um pouquinho desse modelo de template aqui, ó. E quando foge desse modelo de template, eu preciso estar auxiliando vocês, né? Que eu não consegui abrir agora esse template aqui. Deixa eu ver se eu abro por aqui. Meu Deus, que difícil que tá essa sala. Vamos ver se eu consigo abrir. Abriu o template para vocês? Não, né? Agora vai abrir. Abriu o mesmo de antes. Meu abriu aqui, prof. Abriu o template de modelo Sim. DPI? Abriu no Word. Que estranho, porque para mim... Deixa eu voltar aqui, então. Não. Eu acho que nós estamos fazendo duas salas diferentes aqui, porque está estranho. A universidade está vendo algum probleminha que possa haver aqui. Deixa eu abrir de novo. Vocês estão vendo agora o template que tem Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, curso de Pedagogia? Sim, bem esse. Agora abriu, Então, professor. tá, esse é o modelo padrão que todos os cursos deveriam seguir. Porém, alguns professores, às vezes, preferem mudar alguma coisa. Mas é isso aqui, ó, capa, modelo padrão, vocês já sabem, né? Aqui o título vocês vão fazer conforme o PI que o professor dera para vocês, né? No caso, que está estabelecido lá o tema, né? Então, a gente já deixa, assim, esse template, isso aqui é se quiser, os agradecimentos, é para já ir aprendendo a fazer. Esse epígrafe aqui também, que é uma citação de algum autor que vocês acharam muito pertinente ao tema, se quiser fazer, mas os professores vão dizer do PI se querem ou não, se quiserem eu ajudo a fazer. E isso aqui também, infelizmente, só tem um curso que pede isso daqui, que é o resumo. Os outros cursos não pedem. Eu não vou dizer qual que é o curso, porque é cada direito de cada professor. O que todos vão pedir é isso aqui, ó, é introdução. Todo PI tem que ter uma introdução. O que é que eu vou escrever numa introdução? Você vai situar a temática. Assim, ó, o que você tem que escrever na introdução? Você vai apresentar ao teu leitor o teu trabalho. Quando ele terminar de ler a sua introdução, ele tem que saber qual será o tema do texto, o tempo, o local, ele tem que saber tudo que se refere àquele texto. E a tua introdução tem que ter a competência de situar o tema no tempo, no espaço, e despertar no autor a vontade de ler o seu texto. Se a introdução está bem feita, eu tenho vontade de ler o restante. Se a introdução está mal feita, a minha vontade é já nem de ler. Então, o que apresenta você, escritor, o que apresenta a competência do seu texto é a sua introdução. Então, preocupe-se em fazê-la bem feita. Ela vai situar o tema, vai contextualizar o trabalho em termos gerais, não precisa especificar tanto. Dizer os fatores que levaram a escolher esse tema, o porquê você está escrevendo sobre esse tema. Você pode fazer citações na introdução? Pode. No máximo uma, senão, olha, 2 citações na introdução já fica difícil. Citação direta. Indireta você pode usar várias, porque você vai apresentar o tema, dizer a importância dele, o porquê você escolheu esse tema, qual a importância, a relevância desse tema para a academicidade, para o teu estudo. E você pode dizer que, segundo fulano de tal, este tema apresenta-se importante por isso, por isso, por isso, por aquilo. Ou até colocar uma citação direta. Olha, conforme Perenou, e aí faz a citaçãozinha direta lá.
é importante você apresentar que academicamente alguém já escreveu e já falou da importância desse tema. Mas você tem que apresentar o tema. Vamos colocar. Nayara, me diz qual é o tema do teu PI. É o 1B, meio ambiente relacionado à educação física. Qual a Então, tá. relação dos dois? Tá, então lá, o presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre o meio ambiente e suas implicações na atividade do professor de educação física. Ele será feita uma pesquisa bibliográfica apoiada nos autores tal, tal e tal e tal, e uma pesquisa de campo desenvolvida na escola João das Couve, do dia 5 ao dia 10, com uma amostragem de 10 professores. Você percebe que você situou o tema, como ele foi desenvolvido e de que maneira ele foi desenvolvido, certo? Sim. Aí, como é meio ambiente, você agora tem que explicar o que é meio ambiente. Entende-se por meio ambiente, segundo fulano de tal, coloca lá o que entende-se por meio ambiente. Você tem que situar o tema, como foi feito, qual a estratégia foi usada. Entendido? Sim, professora. A outra acadêmica, desculpa, eu esqueci o nome. Oi? Eu, profe? Regiane? Pode ser, Rejane. O teu tema é o 1B, as competências de um pedagogo. Então, Isso, e daí o outro é das avaliações, né? tá, então, pretende-se neste trabalho elucidar as 10 competências de um pedagogo para o século XXI. Historicamente, as competências adaptam-se às necessidades culturais. Neste século, entende-se por competência de um pedagogo tais e tais funções. E aí, este trabalho, após a pesquisa, após a leitura de um artigo referente ao tema, escrito pela autora fulana de tal, tirada do site tal, entendeu? Você tem que explicar, apresentar Sim, o tema, da onde ele foi tirado, qual a estratégia de estudo, como você chegou a essa importância, certo? Aí, feita a introdução... Profe, é meio próximo ao CDPEX, né? Muito A próximo. modelagem, porque a gente fez o CDPEX, inclusive a gente apresentou, sabe, foi um dos que ficou ali para apresentar para todo mundo, o modelo é meio padrão, né? É meio padrão, exatamente. E introdução vai ser introdução no TCC, vai ser introdução nos PIs, vai ser introdução nos CDPECs, nos trabalhos de socialização, porque introdução é introdução. É isso, ó. Ela tem que ter, ó, o objetivo do trabalho, as estratégias do trabalho, e deve apresentar em linhas gerais, assim, ó, a organização, a instituição, a pessoa, enfim. Em todos esses lugares, TCC, até quando se vocês chegarem a uma monografia de mestrado, a uma dissertação de doutorado, introdução é isso, ela sempre vai ser igual. Aí que é a coisa bacana do projeto integrador, porque a universidade já quer começar a treinar vocês para quando chegar no momento do TCC não ser aquele desespero, mas eu não sei como fazer. Você já vai ter feito tantas vezes que para você vai ser molezinha quando chegar lá no final, entendeu? Esse que é o bacana do PI, é aprender a fazer fazendo. E com apoio, porque aqui eu posso errar, eu posso refazer tantas vezes quanto você quiser me pedir auxílio, mas lá no TCC eu não posso mais errar, eu tenho que saber fazer. E fazer bem feito para ser aprovada. Entenderam aonde está o grande objetivo dos projetos integradores? É exercitar vocês a uma escrita acadêmica fluente. Ao final do curso, vocês estarão escrevendo tão bem que vocês farão o TCC sem sofrimento, vocês vão para a pós-graduação, vão fazer a monografia sem sofrimento, e sempre que na vida vocês precisarem escrever, este exercício estará feito. Porque introdução é introdução em qualquer lugar de qualquer trabalho que você vai fazer. E depois dos PIs ainda tem o projeto de pesquisa, né, que segue a mesma linha também. É tudo uma questão de exercício.
Percebem? Então, há uma preocupação muito grande da universidade em contribuir com, assim, além de eu ter a teoria acadêmica, eu tenho que ter o saber fazer acadêmico. Então, se eu sei fazer bem uma introdução no meu primeiro projeto integrador, quando chegar no TCC, eu já exercitei tanto que, olha, eu não vou mais me preocupar, porque, sinceramente, a gente cansou de ver aluno ficar doente por causa do TCC, não tem necessidade se você for exercitando, entendeu? Então, isso cabe na estratégia. Bom, sempre que vocês forem começar a introdução, vocês já podem postar, professora, leia essa introdução para mim para ver se ela está legal. Eu vou imediatamente lá responder, tá bacana aqui, academicamente é necessário essas alterações. Essa é a função dessa disciplina. Vocês postarem a introdução, eu ajudar a colocar dentro da metodologia e da escrita acadêmica. Depois vocês vão postar o relato acadêmico e eu vou ajudar a colocar dentro da metodologia, com a pontuação, com a coesão, com a coerência. Isto é este momento, é este apoio que eu vou dar a vocês. Ok? Nos projetos integradores também tem isso aqui, o nome do grupo ou pessoa que será alvo do seu relato. Por quê? Porque muitos professores não fazem leitura de artigo, nem fazem atividade de campo, fazem uma entrevista. Então, nos países que tiverem entrevistas com profissionais, este campo aqui é necessário, nos demais não. Então, vai depender do que o professor der para vocês, tá? Se ele não der entrevista de campo, ignorem essa parte. O relato de experiência. Aqui está o relato de experiência, pode ser que o professor coloque lá para vocês referencial teórico. Eles vão dizer assim, o que é que eles querem colocar aqui. Você vai colocar o título lá no PI 1B. As 10 competências de um pedagogo do século XXI. Pronto, está aqui. E aí você vai relatar neste campo o que você entendeu. Quais são as 10 competências? Como eu desenvolvo essas 10 competências em mim, pedagogo, e no meu aluno? E pronto, é isso que você vai fazer. Você já fez toda a amarração, já fez toda a leitura, aqui você só vai escrever o texto. As 10 competências são 1, 2, 3, coloca as 10 competências. Aí a competência 1, entende-se que pode ser desenvolvida no profissional pedagogo com estas ações. E no aluno que está sob o comando deste pedagogo, tais ações. Aí você vai para outro parágrafo. A competência seguinte refere-se à inovação tecnológica, que pelas pesquisas podemos entender que desenvolve-se executando tais ações. Percebem? Objetividade, simplicidade, nada de enrolação. Mas aqui você vai colocar assim, ó, a sua experiência de pesquisa e de aprendizagem. A menina lá de educação física, aqui você vai colocar o que você entende por meio ambiente, qual a função do professor de educação física nessas interações com o meio ambiente, na preservação, por quê, quando, de que maneira, tá? Então, ó, aqui tem algumas regrinhas também que vocês precisam ler depois. E, por final, vocês vão fazer as considerações finais. Então, assim, ó, no PI, no CDPEX, no TCC, na monografia, na dissertação, sempre vai haver introdução, o relato ou referencial teórico e a consideração final. Sempre. Pode ser que tenha alguma coisinha no entremeio, mas esses 3 itens sempre vai ter. Por isso que ele é exercitado nos projetos integradores. Compreenderam? Qual é a diferença do relato acadêmico para as considerações finais? Ali no relato de experiência ou no referencial teórico, eu vou falar teoricamente aquilo que a minha pesquisa me ensinou. Nas considerações, você vai colocar os resultados. Lá na introdução, você disse que você ia falar das 10 competências. Aí aqui você vai dizer o que você concluiu com este trabalho. Qual foi a contribuição deste trabalho para o seu crescimento enquanto professor de educação física, enquanto engenheiro agrônomo, enquanto pedagoga, enquanto contador? Qual foi a contribuição? Aqui é muito interessante nas sugestões finais, aqui, nas considerações finais, sugestões de aspectos do tema a serem pesquisados.
O que este trabalho despertou de vontade em você em aprender mais? O que você percebe que neste tema, no sistema, não está funcionando? Por exemplo, em educação física, você percebe na prática essa experiência de preservação do meio ambiente? Não, eu não percebo. Então, há algo falho que aprendeu-se na formação, mas que no fazer escolar diário não se está praticando. Ou ali do outro exemplo aí das 10 competências do pedagogo. Percebo que na dimensão escolar diária, estas 10 competências vêm sendo exercitadas com muita fluência. Ou percebo que no fazer escolar diário, estas competências ainda precisam ser muito desenvolvidas, estão limitadas por falta de espaço, por falta de preparo, por falta de capacitação. E aí você já sugere como resolver isso. É uma oportunidade de você falar sobre o que você ganhou de experiência e conhecimento. E o que isto contribuiu para a sua formação. Simples, também não enrola, você não precisa fazer um textão. Você precisa focar nisso. O que você ganhou, qual foi a experiência que você não tinha e agora você tem? Qual é a tua sugestão? Qual é os problemas que você percebeu entre a teoria e a prática? Pronto, ó, que beleza. Simples assim. E isso daqui também vai acontecer no CDPEX, na tese, no TCC, na dissertação, que é as referências bibliográficas. Como fazer um referencial bibliográfico? Ah, professora, eu não sei. Quando é site, como é que eu faço? Ah, professora, quando é de uma revista, como é que eu faço? Lá naquele negócio que eu postei lá, né? Antes, naquelas lâminas da 26 a 50, está tudo lá, certo? Como você referenciar bibliograficamente um site, uma revista, um jornal, um livro, uma apostila. Então, se eu falar agora, na hora de fazer, você vai ter dificuldade. Mas se você for lá na lâmina, acho que é 52, está bem certinho como fazer as referências bibliográficas. E daí, na hora que você faz, você busca ela que está ali postadinha na sala. Estão me vendo? Voltei? Sim. Tá. Queridas, eu sei que é muita informação as pessoas que estão na sala, mas assim, é isso, a gente precisa se desafiar, né? A Juliane, que não se manifestou até agora, tá conseguindo acompanhar, Juliane? Tô conseguindo, professora. Um pouco Tá, perdida, mas tô. tá, é normal, tá, gente? Assim, ó, é normal. Pega ali do primeiro, eu não sei se os professores de IPI da Juliane e da Nayara já fizeram uma web com vocês? Ainda não, prof. Até eu estava olhando agora se tinha o tema ali, mas não tem ainda do PI. Vamos ver se ela vai fazer a web. Aí é brabo, né? Porque no dia 13/6 vocês já têm que postar a fase 1, então vocês fiquem meio que atentas, né? Porque o professor Sim. já tinha que ter postado a web. E sem ter o tema, eu nem posso ajudá-las e vocês nem podem começar a desenvolver nada, né? Sim, o Sim. A nosso Rejane... professor já postou, prof. Ah, que legal. Então, bacana. Tu já pode começar. A Rejane, a tua professora também já postou, porque coincidentemente sou eu. Já comecei. Então, Já fiz então assim, impressão de vocês já podem... material, já tô. Sim, então, vocês já podem começar a fazer e já podem começar a postar ali naquele local que eu coloquei, né? O fórum de postagens. Ai, mas eu escrevi só um parágrafo. Não tem problema, coloca lá. Eu vou dizer, olha, teu parágrafo está jóia, continua. Ou não, querida, olha, você precisa, aqui precisa de um ponto. Eu vou fazer esta ajuda técnica. Abusem desta ajuda técnica antes de postar. Depois de Profe, postar, eu não deixa eu posso fazer mais uma fazer nada. pergunta. Mas aí Sim. os outros colegas conseguem visualizar o que a gente fez? Sim, conseguem. Então, mas, gente, é assim, a gente tem que perder este medo da avaliação. Eu até vou escrever alguma coisa lá nesse sentido. O que eu quero fazer é um apelo. Aqui é lugar que errar é premissa possível, aceitável e aplaudida. Porque é sinal que você está tentando. Não tenham vergonha de fazer e refazer. Tenham vergonha de não tentar. Ah, os colegas vão ver. Eu posso ocultar a resposta. Eu posso ocultar a resposta, mas eu acho um pecado ocultar a resposta com as correções. Por quê? Porque aquilo que eu oriento para você já pode servir para a Juliane, para a Nayara, para o Pedro, para o Paulo, entendeu? Então, se vocês vencerem este medo de se expor, vocês vão estar ajudando a si ao outro. Bom, mas eu, professora, não consigo.
Eu realmente não quero pagar esse mico, não quero passar vergonha. Não tem problema, então. Postem numa mensagem individual para mim. Vocês sabem passar mensagem individual, né? Sim, prof, é como as outras Então, disciplinas ali, né? isso, exatamente. Eu Então, não sei, vocês se alguém entram... quiser me ajudar. Tá, eu já vou te ajudar. Então, se vocês quiserem, assim, professora, eu já vi que a Regiane não vai postar lá no grupo. Posta para mim em mensagem particular, eu vou responder em mensagem particular. Se eu achar que o seu ato falho, não é erro, gente, a gente não erra. A gente se lança em hipóteses que podem não ser as melhores, mas nós vamos melhorando essa hipótese até ela chegar à perfeição, ou ao mais perto possível da perfeição. Esse é o papel dos projetos integradores, é o papel da escola. Nós não podemos sentenciar isto não serve, isso está errado. Não, tudo serve, porque tudo me ensina. Se eu não aprender como fazer, eu já sei como não fazer. Vocês se sintam muito à vontade de se arriscar na escrita acadêmica comigo, porque eu vou ter o maior prazer de orientá-los 1000 vezes, se for preciso, sempre que vocês tiverem desejo, sem se preocuparem, isso parece ridículo. Não, nada é ridículo quando eu estou tentando me fazer melhor, certo? Então, postem em mensagem particular ou postem lá no fórum de mensagens. No mesmo dia, de alguma forma, vocês terão uma orientação. Certo? E por mais que eu fale agora, e por mais que essa web vai ficar gravada, vocês vão realmente sentir a dificuldade a hora que vocês começarem a fazer. Então, comecem. E aí, comecem a me mandar perguntas. Quinta que vem, 19 horas, eu estarei aqui de plantão para responder na web ou postem lá que eu respondo na particular ou no grupo. Mas vocês precisam começar a fazer o que o professor pediu. Certo? Por exemplo, os PEIs que eu oriento, não vai ter escrita nenhuma agora. Não vai ter introdução, não vai ter nada. Vai ser tudo para a segunda etapa. Agora é só o levantamento de dados. Vai me postando as dúvidas sobre o levantamento de dados. Eu sei que em outra disciplina, em outro curso, também vai ser só o levantamento de dados. Então, não tem problema. A etapa, o que vai ser postado em cada etapa é o professor do PI que resolve. Eu vou orientar se está feita a coleta corretamente ou se está escrito o que ele pediu corretamente. Dúvidas, queridas? Todas ou nenhuma? Não, prof, a minha dúvida principal e crucial, assim, era essa, sabe? O que você estava esperando da gente nesse primeiro momento, sabe? Tá, eu E coloquei ajudou na web que eu muito fiz essa. Aham, segunda-feira. Sim, sim. então assim, para todos os alunos, vai haver dúvidas. Assistam as webs dos professores, porque lá se escreve o básico. E já não se diz tudo para que justamente vocês venham para as webs, né? Então, antes de fazer a pergunta, assista a web do professor, porque às vezes lá está claro e bem explicado. E mesmo assim, tendo dúvidas, perguntem, 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 perguntem. Só não tenham medo, não tenham reservas, não se sintam inseguras. PI é para aprender, fazer, fazendo. E o muito legal disso é justamente preparar vocês academicamente para seguir adiante. Quem já está no PI 3, já fez 2, já sabe mais ou menos. Quem está no 1, está sofrendo ainda. Quem está no 4, já vai ter outro tipo de dúvida. São mais específicas. E é este caminhar diferenciado que é o bacana desse momento nosso. Ok? Esta web vai ficar gravada. Eu vou interromper a gravação agora, porque já deu 20 horas, mas se as meninas que estão na sala quiserem ainda fazer perguntas ou